Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Ontem de manhã acordámos e sentimos de alguma forma um pequeno terremoto político. Envolvia determinadas pessoas no governo, envolvia o chefe de gabinete do primeiro-ministro, envolvia alguns ministros, antigos secretários de Estado, mas jamais pensaríamos que depois do almoço, enquanto estávamos a fazer a nossa digestão, cairia o Carmo e a Trindade e uma verdadeira hecatombe política começava com o pedido de demissão do então Primeiro-Ministro António Costa, aceite, pouco tempo depois, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Mais do que isso, temos que olhar quais as causas e o que é que faz cair uma maioria absoluta que muitos davam como, bem, até 2026, se não me engano, teríamos que, de alguma forma, estar debaixo da égide deste governo. E então, e devido a, de facto, a esse acontecimento, tivemos que apostar em fazer este programa em direto. Quero agradecer aos dois convidados de hoje. Primeiro, o Abel Matos Santos, por ter adaptado o programa. Ele era convidado único, teve a simpatia de vir agora à noite para o direto e também aceitar a companhia de um outro comentador. Boa noite, Abel. Obrigado por estar aqui. E o João Paulo Batalha. Obrigado, João Paulo, que tu nem convidado estavas e, de facto, perante estes acontecimentos, temos muito gosto em ter aqui. Boa noite, obrigado pelo convite e ao Abel por partilhar o espaço. É um gosto. Um momento histórico. Abel, começando por ti, a primeira leitura, não havia outro caminho para António Costa? Bem, antes de mais, cumprimentar o João Nuno, o João Paulo, todos os que nos estão a ver e dar também um cumprimento especial ao povo português que tanto tem sofrido debaixo da égide deste governo socialista e deste sistema e deste regime que cada vez nos asfixia mais e enfim, dar-lhe uma palavra de esperança de que de facto é preciso muita coragem, resiliência e paciência para continuar a aguentar tudo isto. Eu acho que de facto, respondendo diretamente à tua pergunta, não havia outra possibilidade para o Primeiro-Ministro só demitir-se, não é? Quer dizer, os escândalos vinham-se acumulando ao longo dos anos. Eu estava há bocado, quando vinha para cá, a fazer um exercício de memória e lembro-me, o caso Casa Pia, a demissão de Guterres, o escândalo de Sócrates, o recém-escândalo Galamba, agora tudo isto. Portanto, este PS e de facto, regime socialista tem produzido verdadeiros casos de polícia, Agatha Christie, Poirot, enfim, uma série de coisas que eu acho que são escandalosas e que são absolutamente impensáveis num regime que se diz democrático, num Estado que se diz de direito, numa sociedade moderna, desenvolvida. Isto é uma coisa assustadora, que revela de facto a tal promiscuidade que existe entre o poder político e os interesses económicos e depois o elevado nível de corrupção e de compadrios e de situações que são absolutamente pouco claras e que se dão aso a todo o tipo de negócios e de negociatas. E isto a propósito até da entrevista que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça deu há dias, onde refere exatamente isso, não é? Que Portugal está, e o regime político e o regime está impregnado de corrupção e a corrupção de facto é aquilo que esboroa, que destrói a sustentabilidade de qualquer Estado e de qualquer sociedade democrática. Portanto, perante as evidências de mais esta investigação, que também, de forma absolutamente grave, excluiu a Polícia Judiciária da investigação por acharem, ou por pensarem, ou por terem a certeza que a Polícia Judiciária envolvia, quer dizer, informava o Governo e as pessoas ligadas a esse tipo de negócios, mostra bem, enfim, o quão baixo, em termos de confiança dos cidadãos na política e nos intervenientes na política, nós chegamos. Eu acho que isto, de facto, cheira a fim de regime. Quer dizer, eu não sei se podemos ainda ir mais baixo em termos políticos e daquilo que é a representação dos organismos, das estruturas políticas, das entidades, junto dos cidadãos. Portanto, não sei o que é que vai acontecer a seguir.
gostava que esta ruptura e que esta demissão do Primeiro-Ministro e esta queda do Governo levasse, de facto, a uma alternativa credível, oposta àquilo que tem acontecido até aqui, que nos pudesse levar e mobilizar para uma regeneração do país e para uma mudança que todos precisamos. Mas aquilo que eu vou vendo e aquilo que vou analisando e daquilo que se vai sabendo é que se calhar vamos ter mais do mesmo. Não é? Se calhar vamos ter outra vez o Partido Socialista, se calhar vamos ter outra vez a continuidade desta situação, porque as alternativas de facto não surgem, não é? João, tu tens um artigo que fizeste durante a madrugada de ontem, creio eu, para sábado online, fizeram buscas e encontraram o regime. Se pensarmos bem e virmos o chefe de gabinete, o melhor amigo, padrinho de casamento, o Delfim, ou seja, a quem António Costa escudou, neste caso o Galamba, restava muito pouco a António Costa. Mas será que, de facto, isto é um acontecimento esporádico ou é uma clara demonstração de que isto é a forma de funcionamento do regime em Portugal? Infelizmente, eu acho que é a demonstração de um problema sistémico, não só de um caso de corrupção, que na verdade até são dois, o das minas em Trás-os-Montes e o do lítio em Sines, é a manifestação de um ecossistema de corrupção, de uma infraestrutura cujo objetivo é produzir corrupção. No início falaste num terremoto político, que é uma expressão que nós usamos quando, naqueles dias como o de ontem e hoje e o da manhã, em que parece que acontecem muitas coisas muito de repente. Mas pronto, sem ser sismólogo que não sou, um sismo é a acumulação de tensões que estão lá, que não são visíveis e que de vez em quando atingem um ponto tal que provocam um abalo. E essas tensões estão lá. Isto não é um caso que surgiu ou que caiu do céu, até porque é este e o outro e o anterior e o futuro. Isto tornou-se um ciclo em que nós estamos constantemente a ser confrontados com casos com muitos dos mesmos protagonistas individuais, muitos dos mesmos protagonistas institucionais, as mesmas instituições, muitas vezes as mesmas empresas. Parte das suspeitas aqui tem a ver com, nomeadamente no negócio do lítio, pegar numa ideia de negócio ligado à transição energética de um investidor holandês, obrigar o investidor holandês a trazer as empresas do regime, nomeadamente a Galp e a EDP, e depois expulsar o investidor holandês. Que, aliás, é a queixa desse investidor que está na base de parte da investigação. E, portanto, isto são tensões acumuladas de um regime, de facto, capturado pela corrupção, pelas mesmas empresas eternamente protegidas, pelas mesmas estruturas. Portanto, nós temos uma corrupção de captura do Estado por grupos económicos e depois temos uma corrupção caciquista do próprio partido, da distribuição de cargos, da chamada confiança política, dos assessores, dos advogados. É interessante vermos aqui detido quer o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, que não se envolve num negócio de minas ou num negócio de energia sem ser por indicação do próprio Primeiro-Ministro, como é evidente, ou apresenta-se no negócio a dizer que representa o Primeiro-Ministro nas costas dele. E então, nesse caso, António Costa seria um ingênuo, ou, para usar uma expressão corriqueira, um tanso, e essa é a melhor das nossas hipóteses, neste caso. E nós vemos estas coisas a sucederem-se. Casos com João Galamba eram muitos, com o Ministério do Ambiente já desde o tempo em que José Sócrates era secretário de Estado. Há determinadas... António Sócrates é a síntese. António Sócrates é a síntese. É um upgrade. Exatamente, porque depois do governo de José Sócrates, que coincidiu com a Troika e com um trauma nacional que todos sofremos, houve um momento em que o Partido Socialista tentou começar a limpar um pouco a sua casa com a liderança de António José Seguro, que era uma liderança, tinha que ser de ruptura com José Sócrates. E António José Seguro, mal ou bem, com maior competência ou maior ingenuidade, tinha um programa para não só aumentar os níveis de integridade na vida pública, mas de limpar o próprio partido.
E esse programa ficou a meio, se é que chegou sequer a começar, porque, entretanto, António Costa achou que tinha máquina suficiente do lado dele, essa máquina de caciquista, essa máquina dos cargos, do nepotismo, do compadrio, essa máquina de arbitrar negócios e comissões, disposta a expulsar António José Seguro para conquistar o poder, e foi o que fizeram. E portanto, o interessante é que alguns destes nomes eram os jovens que alavancaram... Esta cultura que derrubou António Costa, o mais tóxico que há no PS, indica muitos dos próprios protagonistas do tempo de José Sócrates. João Galamba, Pedro Nuno Santos, Vítor Scária, que estava no gabinete, o chefe de gabinete de António Costa, que tinha estado no gabinete de José Sócrates, exatamente fazer a ponte com negócios escabrosos na Venezuela. Até os protagonistas são os mesmos. E no cúmulo, já começámos a ver hoje notícias sobre o que pode acontecer, se há eleições, se não há eleições. Uma das propostas que o PS parece disposto a consensualizar nas várias fações é propor ao Presidente da República que haja um Primeiro-Ministro interino, e esse Primeiro-Ministro seria Augusto Santos Silva, o grande propagandista do socratismo, que entretanto já deu entrevistas muito desenvoltas a dizer que nunca se tinha apercebido nada, mas que era mas isso também o o grande António defensor, Costa tinha dito que nunca se tinha apercebido nada, o grande cão de guarda, até ao... no sentido de latir em defesa de José Sócrates. E é a figura que o Partido Socialista tem para apresentar como figura consensual para um eventual governo de transição. Portanto, isto é sistémico. Sistémico neste partido, porque está há muito tempo no poder, sistémico também no PSD, que tem também muitos rabos de palha nestas questões. Agora, estamos todos a discutir, vai haver eleições, não vai haver eleições, é melhor que haja, é melhor que não haja. Estamos a falar de um governo que cai por causa de corrupção. Enquanto não fizermos desta corrupção o centro da nossa discussão, enquanto não obrigarmos os partidos a fazer desta corrupção, e não estou a falar da corrupção de Vítor Scária ou do amigo Lacerda Machado ou do próprio António Costa, se houver. Estou a falar desta corrupção sistémica que entra pelas instituições adentro, que corrói a democracia por dentro. Estamos a falar até às vezes é indiferente haver ou não haver. Não é? Exatamente. Porque isto tem que envolver, de facto, centros de decisão que estão acima. E conclui que é para eu poder passar a bola. Uma das suspeitas é que a Agência Portuguesa do Ambiente, que devia zelar pelo ambiente, está ela a ajudar o Secretário de Estado da Energia, João Galamba, a dar concessões que violam as normas ambientais. Portanto, os mecanismos de controlo... regras de concurso. Regras de concurso, regras de mitigação de efeitos ambientais, tudo isso. As instituições que têm o mandato de proteger o interesse público e até, no caso da administração pública, proteger-nos de algumas tentações dos próprios políticos, estão completamente subjugadas e, portanto, isto é uma democracia completamente capturada e nesse contexto, estarmos a discutir se fazemos eleições agora, daqui a 2 meses ou daqui a 3, ou se não fazemos eleições todo, é não entrar na discussão, na única discussão que importa. Abel, estás de acordo? Estou de acordo. Acho que, de facto, as estruturas, os departamentos do Estado que deviam ter à sua frente pessoas que tivessem a dirigir os serviços por mérito, não é? Como acontecia anteriormente, as pessoas progrediam na carreira, ocupavam os lugares de diretor-geral por mérito, havia uma noção de serviço público por meritocracia. Nestes últimos anos foi completamente substituída para a delegação do lugar político, os lugares de confiança política, os amigos. Isso é bonito, confiança política é bonito dito, capturaram completamente. Portanto, por isso é que essas instituições, como o João Paulo dizia muito bem, deviam defender o interesse público e até de alguns apetites do governo, passaram a estar ao serviço do governo. Não é? E isso é muito grave, e é muito grave quando isso também parece acontecer na Polícia Judiciária. Quer dizer, portanto, chegamos a um ponto onde o cidadão, na prática e de facto, não tem, primeiro não tem voz, não é? E depois não tem quem o defenda. Portanto, eu não sei que solução é que pode ser encontrada para resolver este assunto. Eu concordo em absoluto com o João Paulo que a questão das eleições aqui, se é agora, se é mais tarde, se é ou não é o problema menor. Exatamente. O problema é como é que nós, enquanto país, enquanto sociedade, a corrupção. Acabamos com a corrupção, modificamos então isto. Podemos ir direto à entrevista do presidente do Supremo Tribunal, que é uma entrevista reveladora, assustadora. Reveladora ainda mais ao dia de hoje. Ao dia de hoje. Que passa pelos pingos da chuva. Quer dizer, quando esta entrevista devia obrigar a que os partidos se reunissem de emergência para discutir no Parlamento a entrevista do Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Porque o que aí está
dito por ele direta e indiretamente, é de uma gravidade tal que nos devia levantar a todos. E não há partido nenhum que tivesse pegado nisso e tivesse feito disso bandeira. Não é? Vamos ao primeiro ponto. Por exemplo, ele menciona que o facto de ele não ter autonomia e independência financeira coloca logo em causa... Limita-o na sua ação. A própria, como é que se chama? A independência, sim. A independência está limitado real, na sua ação sim. e, portanto, ele não pode fiscalizar, não pode trabalhar, quer dizer, portanto, há uma dependência total, não é? Mas isso é um bocadinho aquilo que o socialismo tem feito no país, não é? Que é criar o síndrome da subsidiodependência, não é? Em que as pessoas aumenta os funcionários públicos, distribui subsídios nas autarquias para as instituições, quer dizer, e as pessoas, todas as instituições, as pessoas, os organismos ficam dependentes da esmola que o governo vai dando. Mas então a separação de poderes que está na Constituição cai logo por aí. Eu penso que ela já há muito tempo que está, essa separação de poderes, que é fundamental, está comprometida, não é? E esta entrevista dos senhores presidentes do Supremo Tribunal mostra claramente isso, que ela está profundamente comprometida e que neste momento nós temos uma mistura grande entre as instituições e que, de facto, essas instituições estão ao serviço dos interesses políticos, do governo, dos interesses políticos e dos negócios. Tu achas que, de alguma forma, digamos, os principais partidos políticos e talvez os outros partidos que estejam interessados em ir já para eleições, em vez de se debruçarem sobre, e desculpa a expressão, o cancro do regime, vão estar a discutir estes... Deveriam estar, mas não estão, não é? Porque tem-se visto que os partidos do regime, não é? E nomeadamente o PSD e o PS, que é quem de facto podem mudar a Constituição, podem reformar o sistema político, podem criar reformas, não o têm feito. Substituem-se, alternam-se no poder, alternam-se nas instituições, nos lugares de nomeação, nos negócios, e isto mantém-se. Portanto, não há uma verdadeira intenção de ninguém que está no Parlamento, e há bocado o João Paulo falava sobre isso antes de entrarmos para o estúdio, que os próprios deputados são reféns, são cativos do poder político dos partidos, do chefe do partido, porque os deputados não são eleitos pelos portugueses que votam, os deputados são escolhidos pelo presidente do partido. Portanto, há aqui, nós quando votamos, não votamos nos deputados, votamos no partido, que eles sim, antes das eleições, já escolheram os deputados. Portanto, a democracia está absolutamente viciada e o que existe é uma partidocracia que define quem está e que quem não alinhar com aquilo que o chefe determina é posto fora, é excluído. Portanto, perante este cenário, onde é que nós temos os melhores de nós à frente do país e a governar-nos e a fazer as melhores opções pelo interesse coletivo, pelo interesse comum? Não temos. Essas pessoas estão na vida privada, estão nas suas vidas, não querem ser incomodadas. O que é que sobra? Os medíocres, aqueles que são peritos, que cresceram nas jotas e que estão ali nos negócios e nos lugares das assessorias, nos lugares de confiança política, nos gabinetes, e por isso saltam de um para o outro e que se vão mantendo e que são habilidosos na arte de se manterem nesses lugares, fazendo, enfim, aquilo que for necessário para lá estarem. Portanto, há aqui uma pescadinha de rabo na boca que é muito difícil de quebrar, a não ser que houvesse de facto uma verdadeira hecatombe. Falámos há pouco aqui em sismos, era preciso de facto um grande sismo, mas era um sismo cívico, um terremoto cívico que levasse a que as pessoas se levantassem e se unissem e que criassem de facto uma alternativa para que as coisas mudassem. Mas o povo português está adormecido, anestesiado, não acredita muito que tenha essa força. O povo não percebe a força que tem e enquanto não perceber isso e as pessoas viverem muito viradas para si próprio, o sistema vai se manter porque se auto-mantém, porque é a lógica dos sistemas corruptos, dos sistemas que se alimentam dessa forma. E, portanto, eu não vejo, sinceramente, não consigo, qualquer das escolhas e das possibilidades que se apresentem nos próximos dias, e vamos ver o que é que o Sr. Presidente da República diz amanhã, que possam ser apresentadas aos portugueses, se não houver essa discussão que estamos aqui a ter, séria, profunda, sobre as reformas que temos que fazer para erradicar de vez este malefício desta misturada entre os interesses privados e os interesses dos partidos contra os interesses do país e dos cidadãos, nós não vamos ter só mais do mesmo, não vamos ter nenhuma alternativa, vamos continuar a ter isto. Não é? E a agravarmos o quê? A agravarmos as condições de vida, aumentarmos os impostos para alimentar estas coisas, termos menos saúde, a termos menos educação, a termos menos segurança, não é? Vamos buscar imigração
pouco diferenciada e que vem viver de subsídios com salários baixos para alimentar a máquina partidária, porque essas pessoas depois passam a votar para manter esse mesmo sistema em funcionamento. E, portanto, temos um país adiado, temos um futuro adiado e temos uma população cada vez mais subjugada a um poder político que vai levar aqui, vai levar a uma venezuelização do país. E, portanto, aquilo que vamos ter por este caminho é olharmos para a Venezuela e ver o que há lá é o que iremos ter aqui. A Venezuela também já tem algum contacto, segundo pelo menos as últimas notícias, com este sistema. Sim. E volto a mencionar esta questão em que realmente o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça ele é bastante perentório. Ele diz: quem fornece os meios aos tribunais é o Ministério da Justiça. E isto está errado. Mina a separação de poderes. Isso é verdade, é de bom senso e é até o que tem sido apontado em relatórios de organizações internacionais como o Conselho da Europa, que tem apontado isto, e é um problema antigo. Eu acho que nós temos neste momento duas grandes ameaças à efetiva separação de poderes e à autonomia do Poder Judicial. Uma institucional, que é essa, ou seja, nós temos um sistema com garantias legais e constitucionais de independência e de separação de poderes, mas na prática quem dá o orçamento para o Ministério Público funcionar ou não funcionar é o Governo, não há uma autonomia orçamental do Poder Judicial, quer para o Ministério Público, quer para os tribunais. Quem mexe no sistema informático dos tribunais, onde os processos estão a correr, é o Poder Político através do Ministério da Justiça. Portanto, os tribunais não são sequer donos dos seus computadores e dos seus sistemas informáticos onde está a informação dos processos. Portanto, aqui há uma limitação objetiva à autonomia do Poder Judicial. É como, para usar a expressão da magistrada Maria José Morgado, é uma autonomia de mão estendida, em que precisam sempre do favor do Orçamento de Estado. E há outra ameaça mais insidiosa, que é, nos últimos anos, a criação de uma quase carreira paralela de magistraturas, quer de juízes, quer de procuradores, que consiste não em estarem nos tribunais ou a fazer investigação criminal, mas nas estruturas de missão, na representação do Estado num organismo internacional qualquer, cargos de nomeação governamental. Vimos agora simpáticos, uma questão relativamente confortáveis, bem pagos, até em que começa a tivemos nos governos de António Costa, magistrados como a ministra Francisca Van Dunham e o secretário de Estado Mário Belo Morgado, magistrados de carreira no governo, e que depois, fim da participação no governo, podem voltar para a magistratura, um ponto em que é a própria Associação Sindical dos Juízes a propor uma alteração das leis, porque isto cria uma promiscuidade demasiada, e esta espécie de carreira paralela pode ser uma forma muito insidiosa de penetrar simpatia política dentro do sistema judicial, e isto é muitíssimo perigoso, e eventualmente, não diria que é mais perigoso, mas como é mais difícil de detectar, é mais problemático. Porque nos apanha desprevenidos. E, portanto, nós temos, de facto, estas dificuldades. É uma semana difícil para estarmos a criticar a Justiça, porque, apesar de tudo, a Justiça, com as dificuldades, vai funcionando. Eu queria tocar no ponto que o Abel falou sobre a Polícia Judiciária. Eu sou fã da Polícia Judiciária. Eu acho que a Polícia Judiciária tem feito um bom trabalho, tem muita competência, muita capacidade instalada. E mesmo, na semana em que é estranho estarmos a criticar a Justiça, eu acho bizarro, e já outras pessoas notaram isto, que uma operação desta envergadura não seja feita com a Polícia Judiciária, que é o órgão de polícia criminal com especialidade no combate à corrupção e com mandato para isso. Não sei porquê é. Não tenho a certeza que haja uma capacidade de influência política na Polícia Judiciária, apesar do diretor ser de nomeação política, por lei, é nomeado pelo Ministro da Justiça, mas há, de facto, pelo menos um setor do Ministério Público que não confia na Polícia Judiciária e também setores da Polícia Judiciária que não gostam de setores do Ministério Público. Isto não é nada saudável. Seja qual for a causa, não é nada saudável. A causa são os partidos políticos e a instrumentalização que os partidos ou os governos fazem. Também há guerras internas, às vezes até de caráter pessoal, portanto nem tudo vem dos políticos, mas há uma grande indefinição e infiltração que obviamente não é boa. Isto, apesar de tudo, num dia ou numa semana em que podemos dar os parabéns à Justiça, não só por fazer esta investigação que está em curso e que não foi propriamente fulminante, estamos a falar de coisas que estão a ser investigadas desde 2019, mas por se expor a pressões que já estão em curso. Nós vimos, ontem foi o choque de toda a gente, hoje já estamos a ver a narrativa de que António Costa se demitiu obrigado pela Procuradoria-Geral da República. Aliás, o discurso de demissão que António Costa faz
não toca nem numa palavra, nem numa vírgula no seu chefe de gabinete ter passado a noite na cadeia e no seu melhor amigo ter passado a noite na cadeia. António Costa, no seu discurso, omite completamente isto. E diz que se demite porque há um comunicado de imprensa que diz que ele está a ser investigado. No último parágrafo. Ou seja, responsabilizando a Procuradoria-Geral da República pela sua demissão. E isso criou, sobretudo nos seus apoiantes, uma noção de que há aqui um golpe de Estado judicial e isto é muito perigoso. Isto é o que António Costa sempre fez. Sempre que há pressão sobre alguém do partido, ainda no tempo de José Sócrates, sempre que há uma suspeita de conflito de interesses, de má conduta ética ou até de criminalidade, António Costa, em matéria ética, não tem nada a dizer porque não é um assunto que lhe interesse, ou então cria uns papéis para dizer que estão a fazer grandes mecanismos de exigência ética e depois diz a justiça que trabalhe, que é como quem diz, venham cá apanhar-nos se conseguirem. E, portanto, António Costa sempre alimentou esta tensão entre política e justiça, para depois vir dizer que estamos a judicializar a política. Isto é muitíssimo perigoso. E eu ouvi pessoas a dizerem que António Costa saiu com dignidade e até se comoveu a certa altura quando falou na família, mas isto que ele fez é perigoso. É perigoso, porque é alimentar uma tensão entre o sistema político e o sistema judiciário, sendo que o sistema judicial é a parte fraca neste conflito, porque o sistema político, como acabamos de ver, tem as chaves todas na mão e o dinheiro e as leis e tudo isso. Mas eu vou aproveitar isto para lançar uma questão para os dois, e peço que eu comece pelo Paulo e depois volto aqui ao Abel. Eu vi determinados tweets e posts nas redes sociais, obviamente de pessoas ligadas ao PS, a chamar isto de um golpe de Estado da direita. Isto não cria também tensões sociais e uma desconfiança ainda maior das pessoas em relação ao regime? Sim, e eu acho que isso é um sintoma do esvaziamento completo da política em si, da política como serviço público, que é a organização e a mobilização de claques. E, portanto, há aqui uma lógica de dizer a quem odiar. Temos que odiar, se calhar é demasiado forte, o Ministério Público, que é o ator que eles elegem como o ator imediato. Não é, eu gostava de voltar a isto. E indiretamente a direita, porque estamos a pensar que provavelmente vamos ter que ir a eleições, então temos que pôr a nossa claque eleitoral contra a claque eleitoral dos outros. É importante deixarmos o Ministério Público de fora disto, porque o Ministério Público, se tem suspeitas, ele está legalmente e constitucionalmente obrigado a investigá-las. E é por isso que sai uma certidão para, quando há escutas, não são só boatos, há escutas a envolver António Costa em suspeitas relacionadas com isto. Essas escutas têm que ser investigadas, com ele como seria com qualquer um de nós. É isso que o Ministério Público está a fazer. António Costa não sai por causa de uma investigação judicial. Porque a avaliação que se tem que fazer sobre um governo estar ou não estar em funções é se tem condições políticas para isso. E António Costa não tem. Não tem, e não é por culpa do Ministério Público, é que é tal o acumular de casos. Muitos que nem sequer são casos criminais, mas são casos de conflitos de interesses, de portas giratórias, de informalidade. 12 ou 13 ministros. Diogo Lacerda Machado, que neste momento em que estamos a falar estará a passar a sua segunda noite nos calabouços da PSP em Moscavide, foi a pessoa que António Costa trouxe para, na completa informalidade, sem ser pago, sem ter um contrato, sem ter um caderno de encargos, representar o Estado na reversão de uma privatização que tinha sido feita. Por ser amigo. E não tinha participado e, portanto, também no BES? Não admira vermos o mesmo Diogo Lacerda Machado suspeito de facilitar a abertura de portas a empresas estrangeiras exatamente pela mesma razão, por ser amigo do Primeiro-Ministro. Portanto, isto é muito maior do que o caso. E o que isto faz é retirar ao Governo condições de autoridade política para exercer funções. Portanto, não tem nada a ver, não tem diretamente a ver com uma investigação estar em curso ou ter havido uma certidão do Supremo Tribunal de Justiça que agora vai investigar a conduta do Primeiro-Ministro. É a autoridade que ele tinha em 2015, quando foi para o Governo, e que reforçou nas últimas eleições com uma maioria absoluta, ter sido completamente corroída com histórias de negociatas e de favores. Abel. Eu queria pegar também aqui na questão, que já foi aqui referida, o Ministério Público fez o seu trabalho, faz o seu trabalho, a Procuradoria investiga, escutas, faz detenções, fazem buscas, há detenções, vão ao juiz, vamos ver as medidas de coação, o que é que acontecerá. Mas depois há aqui o problema que é, isto acontece hoje e se olharmos, por exemplo, para o caso de José Sócrates, passaram 10 anos e continua tudo na mesma. Não foi julgado, a maior parte das acusações caíram, quer dizer, no fundo, depois a justiça anula-se a si própria. Onde é que está a falha? É no Ministério Público que investiga mal e a investigação não é sólida o suficiente para que as provas obriguem à condenação? É o Tribunal que diminui o trabalho do Ministério Público? São provas que desaparecem?
é a prorrogação de prazos que faz caducar os processos. Depois, na prática, não é? Esta demora longa de anos na Justiça leva a que a Justiça não produza justiça. E ao não produzir justiça, é o Estado que está em causa. Portanto, isto é, alguma coisa aqui também está mal, falha aqui. Isto é objetivo, quer dizer, o que devia acontecer, há uma investigação, há uma acusação e um julgamento. E isso tem que acontecer num tempo célere. Isto liga-se, lá está, liga-se. É a falta de meios que não existem nos tribunais, porque o Governo e o poder político não quer que exista, porque não quer que funcione e que julgue em tempo útil. Estas carreiras paralelas dos juízes que são criadas servem para domesticar, amansar os juízes para que eles se comportem de determinada forma que a cara do poder político, porque se o fizerem têm uma recompensa que é mais generosa do que uma carreira normal de juiz. Os próprios lugares de nomeação no Conselho Superior da Magistratura, no Supremo Tribunal de Justiça, no Tribunal Constitucional, faz sentido serem grandemente influenciados pelos partidos que estão ligados a todos estes casos de corrupção? Onde é que está a verdadeira separação de poderes? Procuradora-Geral da República. A própria escolha, também, aliás, vimos o que é que António Costa fez com Joana Marques Vidal. Não é? Portanto, tudo isto põe em causa, e quem estiver atento, se calhar o cidadão comum que trabalha, que está na sua vida, no dia a dia, a tentar pôr o pão na mesa, não terá a disponibilidade e o tempo e a disponibilidade mental para acompanhar e para analisar isto a fundo. Mas nós que estamos mais ligados a isto e gostamos disto, e vamos acompanhando, vamos lendo, percebemos claramente que há aqui conflitos de interesses que são insanáveis e uma promiscuidade evidente, porque se formos ver com alguma atenção, há uns que estão sempre em todo lado, são sempre os mesmos e que representam os interesses dos partidos, que os ligam aos negócios e aos interesses. Portanto, isto é por demais evidente. Não é? Agora aconteceu isto, estamos todos, uns em choque, outros nem tanto, e temos, enfim, o terremoto político que se está a assistir. Mas vamos ver daqui a 6 meses se alguém fala disto e vamos ver quanto tempo é que isto demora. É? E se o país está substancialmente diferente. Diferente do que estará agora. Não é? E esse é aquilo que estávamos a discutir aqui, off-record, eu acho que não estará. E portanto, se calhar daqui a 6 meses vamos estar pior do que estamos agora. Mas honestamente, se aos portugueses não serve ver um primeiro-ministro, e vamos ver uma maioria absoluta, um governo de maioria absoluta, cair com este estrondo, se é que vai cair, porque Marcelo Rebelo de Sousa amanhã irá decidir, não é? Se isto não for a alavanca suficiente para uma maior intervenção e maior atenção dos portugueis, então qualquer dia temos de dizer só temos aquilo que merecemos. Mas repara, a direita, os partidos reagiram à admissão. Quem é que foi o último partido a reagir? O PSD. O último, tardíssimo, à hora do telejornal, já à noite. Depois de todos os outros. Quando deveria ter sido o primeiro. Supostamente é o maior partido da oposição, seria a alternativa a um governo do PS, ao liderar essa alternativa. O último. Portanto, dá a ideia que está mal organizado, que não há ligando de vontade, que é a pior coisa que pode acontecer ao PSD é ter eleições agora. E depois, a incapacidade daquilo que se diz que é a direita, ou que é uma direita mais conservadora, de se organizar. Não é? A direita não se entende. Não é? E, portanto, o Chega, o PSD perde o seu tempo a demonizar o Chega e a tentar convencer as pessoas que não precisa do Chega para governar, quando nós percebemos que na prática isso é uma impossibilidade. E, portanto, enquanto a esquerda se organiza, se tenta encontrar soluções, como temos visto no passado recente, a começar pela geringonça. Portanto, quando o próprio votante, o povo português, o eleitor, percebe que não existe uma alternativa, o que é que motiva as pessoas a trocarem por outro partido ou para outra alternativa? Eu não sei. Ter casa, não ter trabalho, não ter dinheiro. A questão é que, bem, agora por estes dias estamos todos a falar do assunto com familiares, com amigos, com toda a gente. Eu até no café tenho nada a falar sobre isto. E há aqui uma coisa que parece interessante. Aliás, até olhando para o tom, mais do que para as palavras das reações dos partidos políticos, naquelas primeiras reações públicas à comunicação social e mesmo depois neste desfile que vão fazendo nas audições com o Presidente da República, e aqui parece que estamos todos de acordo, quer os partidos, quer os cidadãos, ninguém está muito entusiasmado com a ideia de eleições. Estamos todos fartos de um governo que desbaratou uma maioria absoluta a ponto de perder o seu próprio pé.
mas ninguém está entusiasmado com eleições antecipadas, nem os próprios partidos políticos. E porquê? Porque todos nós, eleitores e eleitos, cidadãos e partidos, perspectivamos que uma eleição antecipada dá-nos uma oportunidade de alternância, mas não de alternativa. Podemos mudar os protagonistas, mas não vemos Já não acreditamos. É que alguém traga... Eu peço desculpa, mas é o ditado das moscas, não é? É o ditado das moscas, exatamente. E vamos ver o Pedro Nuno Santos a criar a sua máquina, que está criada, que é militante, ativa, aguerrida, a querer tomar conta disto. O mesmo Pedro Nuno Santos, já agora, para voltar à questão que estavas a colocar há pouco dos deputados obedientes, o mesmo Pedro Nuno Santos que vimos há dias, como comentador, a criticar uma política que depois foi apoiar, votando a favor como deputado. Claro. E explicando isto com toda a naturalidade, com a lógica da disciplina partidária. Isto é uma pessoa que almeja ser líder do seu partido e é incapaz de assumir uma divergência programática. De base, não é? Portanto, de facto, a perspectiva de eleições não é animadora. A perspectiva de manter um status quo com a atual maioria absoluta e com outro governo também não é animadora. Nada disto é animador. E nós estamos aqui perante um momento em que temos que decidir se queremos continuidade ou ruptura. E continuidade do quê e que tipo e ruptura para quê? De ruptura, sim. Ou continuidade de um sistema apodrecido de corrupção, ou continuidade de um sistema democrático digno do nome. Eu vou voltar... E consoante a continuidade que nós queiramos, temos que escolher qual é a ruptura que queremos ver. Alguma ruptura vamos ter que fazer. Eu vou voltar a repetir, João. Tu disseste que eles fizeram as buscas e encontraram o regime. Sim, Portanto, mas... há uma máquina, pelos vistos, que independentemente de está este ou aquele, tem e sabe movimentar, sim. sabe utilizar o bem de todos nós, sabe contornar a Constituição da República Portuguesa, sabe manter domesticado, que é uma palavra que eu gostei de ouvir aqui, o poder judicial, não é? Portanto, nós devíamos estar verdadeiramente preocupados. Pois, a questão é se nós queremos romper com o regime democrático, ou dito de outra maneira, romper com a corrupção para preservar o regime democrático, ou fazer uma falsa escolha então, que é abaixo de romper com o regime democrático para continuar com a corrupção. Temos que assumir que isto é uma democracia. Temos que Paulo, mas o problema é que, na minha perspectiva, neste momento, nós não vivemos num regime democrático. Temos o controle total da imprensa captada pelo aparelho político e pelos interesses, porque um jornalista, e são poucos os casos, é verdade que pode ser não sempre tem pior, autonomia não é? financeira, se escreverem o que não devem, se disserem o que não devem, de acordo com o sistema, deixam de ter folha de pagamento e são postos fora. E, portanto, temos uma domesticação da imprensa que está ao serviço, como temos visto, é claríssimo, dos partidos que estão no poder e dos interesses instalados. Temos essa asfixia financeira da justiça que sem meios não pode funcionar. E, portanto, isto é uma democracia. Temos a eleição dos nossos representantes, deputados na Assembleia da República, que é escolhida pelo chefe do partido. Portanto, onde é que está a democracia? Só se for formal, porque na prática ela não existe. E isso é talvez, a par do que estamos aqui a falar, algo que nós também temos de nos preocupar seriamente. Nós temos aqui uma divergência que é muito pequena, mas que faz muita diferença. E que se calhar é só do plano das palavras, mas eu vou tentar explicar. Há uma diferença entre termos uma democracia de pouca qualidade ou de muito pouca qualidade, que é o que eu acho que nós temos, ou de já não acreditar que temos democracia. Qual é a diferença nisto? Parece só retórica. Eu acho que há bases, fundamentos do regime democrático que ainda devemos tentar resgatar, mas que ainda estão cá. Não precisamos deitar tudo fora. Agora, o risco é este. Se nós não fizermos essa regeneração, vamos acabar por deitar tudo fora. Exatamente. E o que vem a seguir pode não ser melhor, provavelmente não será, como não tem sido noutros países que têm feito este caminho das ditaduras para os autoritarismos. Mas isto significa que... E aí a liderança tem que ser dos cidadãos. O que é difícil, porque cidadãos somos 10 milhões, não há um líder dos cidadãos, mas tem que ser a nossa vontade de começarmos a discutir coisas difíceis. De não nos deixarmos adormecer por discursos suavezinhos e promessas bonitas, nas quais nós já nem acreditamos. Vamos fingindo que acreditamos porque parece que é melhor que nada. Mas nós temos vindo a trocar, enquanto coletivo, enquanto portugueses, a dor imediata e, se calhar, aguda de uma viragem estruturais
e temos preferido a dor continuada. Uma dor quanto mais suave, continuada. Continuada, crónica. E essa não está a resolver os problemas. E, portanto, nós vamos ter... Isto vai ser difícil de uma maneira ou de outra. Nós vamos ter que escolher qual é a tarefa difícil Paulo, a que nos mas entregamos. Nós nem temos players, intervenientes e figuras para a ruptura. Não. Isso também é triste, não é? Onde é que não temos figuras? Nós há 30, há 40, há 50 anos tínhamos figuras, tínhamos pessoas que galvanizavam o povo, com quem nós nos mobilizávamos e íamos atrás, que faziam as pessoas acreditar, sonhar, não é? E nós hoje temos um povo que não sonha, temos um povo que vive em pesadelo e que acorda cansado e que se arrasta para conseguir viver o dia a dia. E falta inspiração, falta alguém, falta uma ideia. Que Portugal é que nós queremos ser, não é? Não há uma ideia. É que não há uma ideia para Portugal. Não há. Eu agora estava a ouvir o Abel, estava a lembrar-me de um encontro que tive aqui há dias, um senhor muito simpático que eu não conhecia, veio ter comigo no café e disse: eu gosto muito de ouvir e das intervenções que faz e através da Frente Cívica que vocês fazem, mas tem que dar uma palavra de esperança às pessoas, porque as pessoas estão muito deprimidas. E eu aceito a crítica, eu compreendo. A única coisa que eu lhe consegui responder foi: assim que eu encontrar uma palavra de esperança, eu dou. Mas entretanto, fiquei a matutar naquilo, porque ele tinha razão naquilo que estava. Nós não podemos apenas expressar a nossa fúria, por muito que ela seja real e legítima. Temos que encontrar uma esperança. Mas nós tendemos a pensar na esperança como um sentimento de que isto há de melhorar. Um sentimento que vem de cima, que vem de uma inspiração qualquer. Esse eu não tenho. Pois. Confesso que não tenho, não vejo razões para ter. E, portanto, estou a tentar treinar a esperança como se fosse um músculo. Ou seja, como uma decisão cotidiana de fazer o que puder, dentro do meu poder muito limitado, para que isto mude. Mas, olha, nem que seja querer mais, exigir mais, como o Abel estava a dizer, sonhar. Não achas que esta entrevista do Presidente do Conselho Superior de Magistratura, do Supremo Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal de Justiça, que é por inerência também, sim, o Presidente do Conselho Superior de Magistratura, tem de facto aqui motivos para esperança, ou seja, vermos alguém, uma figura de Estado, a dizer a corrupção tem uma expressão muito forte na administração pública e isto não é uma simples percepção, é uma certeza. Bem, já agora, um parênteses que eu não resisto. Esta entrevista saiu, salvo erro, na sexta-feira. Sabemos ontem que há, ou haverá, no Supremo Tribunal de Justiça, portanto, nas mãos deste juiz, uma investigação envolvendo o Primeiro-Ministro, que eventualmente ele já teria nas mãos quando deu essa entrevista. Exatamente. E, portanto, isto ganha todo um novo significado. É importante que... E há gente inconformada. Na magistratura, na sociedade civil, seguramente, em matéria de combate à corrupção, é a sociedade civil que tem liderado. Claro. E não estou só a falar da Frente Cívica, de que sou vice-presidente, a Transparência Internacional, a Associação dos Juízes, a Associação dos Procuradores, em todos os aspectos. Muitas vezes essas pessoas não têm a mesma projeção na comunicação social e, portanto, o debate público parece mais pobre do que é na realidade, porque muitas pessoas com ideias, com vontade, com energias não estão representadas, nós não as vemos no espaço público, nós não as conhecemos, mas elas estão lá. E também estão nos partidos, apesar de tudo, e continua a haver gente voluntariosa nos partidos, mas com uma boa dose de loucura. Escondido? É um trabalho sempre desigual, mas nós temos que criar, premeditar esta esperança de todos os dias queremos puxar uns pelos outros e por estas pessoas que nas instituições e na vida pública estão a querer fazer este trabalho. O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça está no topo da carreira, ele ali não vai para mais lado nenhum, não é? E, portanto, sabe que o lugar dele também tem um prazo e que aquilo vai acabar. E, provavelmente, ele também está farto de ser só um boneco que veste a toga e que está ali. E, portanto, essa entrevista também, enfim, acho que é meritória, acho que é uma entrevista sincera, acho que levanta o véu daquilo que realmente ele sabe e daquilo que se passa, mas dá a ideia também que é uma entrevista dada já em cansaço. Quer dizer, ele já há muito tempo, até antes de ser provavelmente Presidente do Supremo Tribunal, que sabe e tem conhecimento de como estas coisas hoje funcionam e das coisas que acontecem. O problema é que ele dá essa entrevista agora, está no topo da carreira e provavelmente não pode ser prejudicado no seu percurso. O problema é que há muita gente que está por aí por baixo e que está a início de carreira, a meio e por aí fora, e que essas pessoas não conseguem afirmar-se, porque aqueles que se têm afirmado a clamar e a querer uma mudança são imediatamente aniquilados. Se algum dos jovens pegar nesta espada, e eu não resisto nestes últimos 5 minutos, primeiro tu e depois termino aqui com o Abel. João Paulo Batalha,
E as improbabilidades matemáticas de, na mesma semana, ter o Presidente da República com um problema com medicamentos e 2 gêmeas e o Primeiro-Ministro neste imbróglio? Não é improvável porque, mais uma vez, são tremores do mesmo sismo, de sistemas que não funcionam e onde depois nós não só usamos, mas incentivamos atalhos, cunhas. E, portanto, ainda não sabemos com certeza firmada se isto envolve mesmo o Primeiro-Ministro ou o Presidente da República, mas que a lógica das cunhas existe, do telefonema, do acesso, da informalidade existe, e é isto que nos vai afogando num desespero cada vez maior. E achas que Marcelo tem aqui ainda algumas explicações a dar? Tem explicações a dar e eu fiquei incomodado de vê-lo a prometer processos judiciais a quem queira fazer perguntas sobre o assunto, porque isto obviamente não é uma forma límpida de discutir a matéria, é uma forma de amedrontar e de impedir o debate. Abel. João Paulo, a Cunha, João Nuno, peço desculpa, a Cunha, exatamente, mas queria me referir a ti, a Cunha e a informalidade e o tentar resolver as coisas existe e acontece porque aquilo que devia funcionar de forma normal não funciona. Claro. Porque as pessoas não têm acesso à saúde, à educação, as coisas. Isto está tudo pendurado. As acabam quando se vai renovar. Não há, nada funciona, não é? Nada funciona. E como nada funciona, compreensivelmente o cidadão tenta escapar-se para resolver o seu problema. Isto é um sinal e um sintoma da doença endémica da corrupção que está cá instalada. Como é que resolvemos isto? E por falar em esperança, eu gosto, enfim, apesar de ter esta visão negativa, acho que temos que ter esperança e temos que estar a resolver, pensar como é que vamos resolver isto. Vai falar um médico, como é que tem que ser psicólogo clínico. Como é que resolvemos isto? Não é? Como é que resolvemos isto? Eu acho que neste momento temos que extirpar o mal, tem que haver uma ruptura. A ruptura tem que ser inevitável. Não podemos, porque manter a situação como está e manter isto precisava de uma limpeza completa de cima a baixo. Não é? E isso começava pela figura do Presidente da República. Nós precisávamos ter um Presidente da República que fosse Presidente da República e que não fosse Marcelo. Porque o professor Marcelo Rebelo de Sousa, quando é eleito para o cargo de Presidente da República, passa a ser Presidente da República. Eu acho que ele se esqueceu disso desde o primeiro momento e quis ser Marcelo na presidência. E isso, lá está também, contaminou pela informalidade, pelas selfies, pelo informalismo, quer dizer, cria um esboroar da hierarquia do Estado e da responsabilização que todos têm que ter perante os lugares que ocupam e as instituições, que levou a que em vez das pessoas estarem à vontade, passassem a estar à vontadinha. E o à vontadinha deu isto. E agora estamos metidos nisto. Temos, não sei se tem culpa, se não tem, vamos ver o que é que vai acontecer, mas o Sr. Presidente da República devia, como disse aquele cidadão, perceber e pensar e ter consciência que ele não é comentador. Ele é Presidente da República, com tudo o que isso implica. Os silêncios, a magistratura de influência, a capacidade de regular as coisas, que manifestamente se vê hoje que o Marcelo Rebelo de Sousa perdeu o pé, não consegue, não tem, a batuta já não está na mão dele. Ele, no fundo, até parece um fantoche, um joguete na mão do sistema, do regime, que o empurra para aqui, que o empurra para acolá, e ele agora não sabe o que é que há de fazer, não tem solução para isto. Não é? E é porque agora é ele que vai ter que dizer o que é que vai acontecer, e a responsabilidade do que vier a seguir, neste momento, é dele. Não é? Então vamos ver amanhã o que é que ele vai dizer. Portanto, isto mostra claramente que os sistemas que se deviam autorregular estão completamente disfuncionais. E por isso é que eu, neste momento, não vejo outra solução para o futuro do nosso país que não fosse uma ruptura profunda com aquilo que existe, salvaguardando aquilo que o João Paulo dizia, que é aquilo que ainda temos de bom e que resiste para uma democracia. Por exemplo, o facto de podermos estar aqui sentados ainda a falar sobre isto e coisas. Mas estamos a falar aqui contigo, porque noutros meios de comunicação mais mediatizados e com mais meios e mais sujeitos ao controle deste sistema político e deste sistema de interesses, nem eu, nem o João Paulo lá estaremos. Já sei qual é a solução. É vocês ajudarem-nos a aumentar a audiência. E por isso é que estamos. João Paulo Batalha, muito obrigado. Eu acho que terminamos, de facto, com uma palavra de esperança. O Primeiro-Ministro já foi. O Presidente da República vai-se ver o que é que vai acontecer. De maneira que eu penso que aquilo que fica, de facto, deste programa é preocupar-nos em combater aquilo que é o real problema deste regime. É a corrupção, é a utilização do meu dinheiro, do seu dinheiro,
dinheiro para interesses privados e não para o bem comum. Resta-me agradecer aos convidados, agradecer a si e dizer-lhe que não desista, porque amanhã estamos cá novamente. Boa noite, muito obrigado.